é um novo momento da humanidade, porque a gente está extremamente perdido com o que o outro está dizendo, com o que a sociedade manda, com o tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro, tem que se superar, tem que fazer o desafio, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que crescer, tem que aumentar o cabelo. E assim, assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que melhorar. Quando eu penso que eu tenho que melhorar, que eu tenho que ser perfeito, eu já estou partindo do princípio que eu não sou perfeito. Engraçado, por coincidência eu estava ouvindo, por coincidência não, porque eu assisto sempre o seu programa, eu estava ouvindo a live com a Aninha, e muito do que ela estava falando um pouco sobre mim também, né? Como é que E aí você chama? Meu nome é Silene. Silene. Silene, de onde é que você fala? Eu falo da Bahia. Da Bahia, querida. Então tá, só pra pessoa te conhecer. E aí tava fazendo sentido pra você, tava falando com você também. Estava falando comigo em relação a algumas coisas, como eu já vim de um trabalho, vamos dizer assim, eu já procuro, já busco há algum tempo. O que eu coloquei aí, quando você perguntou fome de quê, foi fome de equilíbrio. Eu já busco esse equilíbrio há algum tempo. E algumas questões que ela estava falando de infância, de criação, de menina, de menino. Eu trabalhei um bom tempo em terapia sobre isso. E ela falando tão doidinha e tocou em mim, apesar de que não sei se nesse momento ainda é uma dor para mim, né? Porque ela estava falando de menina, eu vi, e você também. Eu vim de uma família de 3 meninas, eu sou a mais velha, com mais 3, de um pai extremamente machista e autoritário, né? De uma mãe que sempre foi super submissa. E, de repente, eu também fui criada. Eu tinha uma irmã que ele chamava de menino. A minha mãe brincava com a gente, chamava a gente de meus filhos. E meu pai era louca para ter filhos. E só tinha menina. E só tinha menina, né? Então, eu já vivi um pouco disso que ela está vivendo, inclusive em relação a algumas questões íntimas de reverberar nesse campo, enquanto eu ainda não tinha entendido o impacto dessas coisas na minha vida. Talvez eu já tenha ultrapassado um pouco. Me tocou porque eu acho que eu tô além disso já, né? Essas coisas ainda continuam reverberando em mim. Mas por eu já ter um pouco de consciência em relação ao impacto disso, já não é Já tão lida melhor. desconhecido, já lido um pouco melhor. Mas quando eu falo assim, fome de equilíbrio, a minha busca tem sido o seguinte, de uma terapeuta a outra, né? Eu já mudei. Eu entrei no curso de apometria, você já deve ter ouvido isso aqui de algumas pessoas. Eu entrei no curso de apometria, disse, não vou fazer uma manoterapeuta agora não. Aí depois eu entrei no curso de radiestesia, já concluí o de apometria, amei. Aí entrei no de radiestesia. Aí, logo depois entrou um manoterapeuta, eu fiquei numa dúvida, tirei dúvida com o pessoal do espaço, eu disse, gente, eu preciso entrar nisso aqui, eu tenho que entrar. Entrei no curso, eu tô na turma 10. 10, tá. Na parte, coincidindo, de radiestesia. Então, a Você tá quarentena... vendo essa parte ainda. A quarentena, ela não tá me ajudando muito, porque eu tenho criança em casa, com aula online, então bagunçou meu estudo, que estava todo bonitinho, né? Então, o que acontece comigo? Eu, inclusive, marquei eu assisti a semana passada toda, que você estava chamando o pessoal que já tinha feito o curso, e marquei com uma fofurinha para começar a fazer o tratamento na semana que vem com ela online. Ela de Florianópolis e eu da Bahia. Mas assim, eu tenho certeza que à medida que eu for avançando no curso, vai ficar puxado para mim descobrir algumas coisas ou entrar em contato com algumas coisas sem ter um alguém apoio. Te apoiando. Sim, eu prefiro ter um apoio antes de avançar. Então, qual é a minha situação agora? Talvez tendo ultrapassado. Vou ter que falar em público, né? Mas eu vou falar. Se você quiser. Se isso não for te gerar dor, tá? Se for uma coisa que vai te expor e vai te gerar dor, não gere uma dor maior. Se for uma coisa que depois que você falar, você vai jogar, e isso vai ser... Tem coisas que são libertadoras quando a gente joga, entende? Quando eu conseguir falar que eu tinha um processo e que eu tinha um problema de alcoolismo, pra mim
foi bom. Embora Só um tivesse minutinho, que lidar. Andressa. Tá. Agora não, por favor, filho. Agora não. Fecha a porta pra mamãe. Tá vendo? Prossiga. Desculpe. Quando eu coloquei isso, eu vou cortar um pouquinho o que eu estava falando para dar uma orientação para você e para todo mundo que está aqui. Vocês perceberam que isso é muito a gente tem um curso de psicanálise e espiritualidade. E dentro do curso de psicanálise e espiritualidade, uma das questões, que é uma coisa que abrange mais, dá um entendimento de terapêutica, não só do energético, junta o humanoterapeuta com a psicanálise, e a psicanálise explica exatamente isso. Existem pontos, existem os nomes específicos, enfim, que quando você vai entrar numa coisa importante, numa coisa que vai mexer, que é de fato onde tem que mexer, acontecem coisas para interromper. É a gente mesmo criando essa condição. Então a internet cai bem na hora que vai falar uma coisa importante, o filho entra para cortar bem na hora que vai falar uma coisa importante. Então, para todo mundo que está aqui, sempre que alguma coisa acontecer, que você tá lá com o seu assistido, ou você tá na sua vida, você vai falar alguma coisa e aquilo corta por qualquer motivo. Ah, mas era a internet. Ah, mas era o filho, mas o que controla. É alguma coisa, é ali. Olha para esse lugar. Então, independente de você falar ou não falar, escolher falar ou não, tá? Expor ou não, e fica à vontade para dizer, não, prefiro não fazer isso, porque eu não tô pronta para isso, e tá tudo bem. É um ponto importante a ser observado, tá? Eu posso falar, dizer, você sabe, tá bom? Eu posso falar, vou tomar coragem de falar, porque eu acho que você vai me ajudar muito, pelo menos já tem me ajudado ouvindo as outras pessoas, eu imagino que ajude agora. A minha questão principal agora, eu já compreendi muita coisa com suas explicações das dores. Eu já senti muitas dores físicas sem explicação. Eu já entendo essa questão da mediunidade de você falar. Eu sempre fui uma pessoa muito sensitiva e eu costumava dizer que quando meu sino balançasse, se eu ouvisse aquele barulhinho me avisando que era para fazer ou que não era para fazer, eu sempre segui muito. Na minha família o pessoal diz que eu sou bruxa, porque quando eu falo uma coisa, eles costumam fazer essa brincadeira. Então, assim, o que aconteceu comigo? Tida como uma pessoa destemida, valente, eu sempre sou a que falo as coisas e na família todo mundo ouve. De repente, para mim, eu me tornei uma pessoa, não é que que eu me sinta insegura, mas eu me sinto insegura com uma dor, às vezes, que eu não consigo explicar de onde vem. Isso tem melhorado muito com o conhecimento. Isso causa aquela velha dor aqui que a gente sente, que você aperta e sente aquela coisa, uma dor. No que isso desencadeou? Eu tive um processo extremamente complicado após ter me separado, né? Eu vim de uma família castradora por ignorância deles mesmo. E eu sempre, não ovelha negra, eu fiz tudo bonitinho, eu estudei, eu fiz concurso, tudo lindinho, eu me formei, eu sou independente, eu tenho minha casa, não é isso. Mas para a visão, sobretudo, do meu pai, eu era um pouco disso, porque eu desafiava muito ele. Conquistado todo o meu espaço, tanto financeiro quanto a questão emocional, eu fiz algumas coisas que talvez eles não... Talvez não, eles não aprovaram, eu sofri muito com isso, eu não casei bonitinho como eu devia casar, eu vivi uma vida imperfeita, linda, um amor muito bonito, daí eu tive 2 filhos, foi um momento que até hoje que eu me recordo foi o mais bonito da minha vida, né, com todas as suas imperfeições. E daí, de repente, eu me separei, eu tive questões de família envolvida e de saúde, a cogitação de um problema de saúde com meu filho, e isso me envolveu muito. Eu tirei licença do trabalho, eu caí daquela minha vida, que foi uma vida castradora, bonitinha, tudo perfeitinho, só obrigação. Você estava falando na outra live, obrigação, você tem que estudar. Meu pai tirou nota boa. Não, você não fez mais que sua obrigação, nem parabéns. Quando eu passei no vestibular eu tinha aquela coisa assim. Aí de repente eu conheço uma pessoa do nada com quem eu nunca achei que ia ter qualquer tipo de coisa, vivo uma vida bonita, foi um amor bonito, passei, viajei, fiz tudo e no final fiz tudo bonitinho sem que a gente tivesse programado. Curtimos muito, depois tivemos filhos e depois nos separamos. Quem acha que filho é para juntar, não é para juntar. Não, filho, se você não solidifica ali a base, você não dá conta da relação, né? Dessa separação com a questão da saúde do meu filho, que eu tive que me envolver
cogitaram que ele faria, que ele estava com sintomas, e ele estava, eu disse, ele tem alguma coisa do espectro autista. Eu não sei se aquilo tinha a ver com ele ficar em casa, ele tinha apenas um aninho. Eu não sei se isso tinha a ver com depressão infantil. Eu não sei se isso teve a ver com uma cirurgia que ele fez. Foram várias questões, assim, que naquele momento eu não sei lhe dizer com um ano o que aquela criança tinha capacidade de processar. Me envolvi totalmente de corpo e alma com aquilo. E em um mês, escola, terapia ocupacional, psicólogo, eu em casa com ele o tempo todo, pedi licença do trabalho, aquela coisa toda, juntamos as famílias, foi. O que passou? Depois de tanto envolvimento com isso, foram uns 2 anos, eu já estava por aqui. O que é que aconteceu? Baixei a guarda quando eu vi que tinha resolvido. E aí eu comecei a entrar num processo depressivo sem saber que eu estava deprimida. Foi uma época em que eu via muito a questão dos Quantos caixas anos mais ou menos eletrônicos. você tinha Isso nessa foi, época? eu tinha, eu já ouvi essa história sua, bate perfeitamente. Eu tinha 2014. Tá. Quantos anos atrás, gente? 6. Eu tinha 36 anos. Não bate? Tá. Já foi a idade do Cristo e tal, O tudo bonitinho. manoterapeuta tá entendendo, tá entendendo. Tá. E aí eu entrei numa neura, só que eu não tinha a menor noção. Eu sentia, não tinha a menor noção. O que aconteceu? Eu fui parar no médico, que me passou um remédio e tal, eu tomei, melhorei. E aí eu disse, gente, alguma coisa errada realmente, aquele comportamento não era um comportamento normal. Eu ouvi falar sobre alguma coisa, eu tremia, eu suava, aquela coisa. Isso durou um mês. Daí em diante, eu tive algumas idas e vindas de desequilíbrio por conta de diversas questões, né? Eu me envolvi, eu sou muito envolvida com os meus filhos, as minhas 2 irmãs, elas não moram aqui. Acabou que eu fiquei mãe dos meninos, né? 2 meninos, que para mim é uma experiência maravilhosa, e a filha única desses pais de que eu tanto quis me libertar. No momento de quarentena, eu estou agora em casa, trancada com os meus 2 filhos e com a minha mãe, que veio para cá porque ela mora sozinha, né? E está aqui. Eu continuo num processo de busca de liberdade. Mas não é uma liberdade, eu tenho essa liberdade. A rigor eu posso fazer o que eu quiser, é minha, de como eu me sinto em relação às coisas. Eu continuo me sentindo só com obrigação. E continuo lutando para me libertar desse processo de dor que eu não sei lhe dizer o que é. Eu já me perguntei se eu quero ser uma humanoterapeuta. Hoje a minha dúvida é assim, se eu for, eu vou conseguir dar conta de não estartar problemas em mim ouvindo as dores dos outros? Porque se eu ligo a televisão para ouvir falar do corona, eu sinto muita dor. Se eu ficar sabendo que alguém não tá legal, isso me dói demais. Então, e eu ainda não consegui achar o equilíbrio entre ajudar as pessoas e isso não me afetar. Tá. Tanto. Vou lá, porque assim, eu tenho nem 10 minutos aqui para falar com você, e aí a gente não vai conseguir concluir. É assim, uma questão é você ver a dor do outro e poder fazer alguma coisa. Ter ferramentas para. E outra coisa é você ver a dor do outro e não poder fazer nada. Isso não te ajuda em nada, né? Sim. Então, assim, assistir televisão. O que você pode fazer em relação ao coronavírus? Cuidar dos que estão próximos de mim, cuidar da minha saúde e cuidar de não passar isso para as outras pessoas, seguir a recomendação. Exatamente. Fora isso, a gente Nada. não pode fazer mais nada. É completamente Infelizmente. diferente de eu olhar para sua dor e saber que eu tenho o que fazer com você. Entender, sim, olhar, são questões profundas, são questões muito existenciais do seu processo. Então, o tratamento é imprescindível, né? Porque são dores extremamente existenciais que você não consegue... você já olhou... Parece que eu tô ficando louca. Você já fez 30 anos de terapia, você já fez tudo e não tá aqui. Não tá nem remédio adianta. Pode parar de procurar aqui. Eu já falei isso e as pessoas dizem que eu sou louca. E dizem que pra que eu tenho que saber disso? Eu disse, gente, eu não posso continuar assim. Não tem remédio que dê conta disso. Saber. É uma questão de melhorar. De sentir, de melhorar. Né? Não é uma questão de entender. Amor não se entende, dor não se entende. Amor sente, dor dói. Ponto. Tá doendo. Então tem um processo. A questão é o que fazer com essas pessoas. Então, em alguns pontos eu vou com a pessoa, eu levo ela num lugar, ela vai compreendendo coisas.
tem outra parte que é com tratamento energético espiritual. Pode morrer de fazer terapia 10, 20, 30 anos. Tem coisa que não tá aqui. Não tá Eu já no meu abandonei jeito, porque não eu tá vi que não nessa estava vida. resolvendo. Não Não que as consegui. terapias não ajudem, tá? Ajuda. Psicólogo, trabalhar trauma, essas coisas Sim. extremamente importantes. A psicanálise para entender todos esses processos onde a nossa psique encontra as coisas é extremamente interessante. Mas olhar para o aspecto energético e espiritual, principalmente coisas que a gente traz, né? E traz para resolver e traz como missão de vida. Né? Então, a bruxa só precisa ter técnicas energéticas e espirituais para ajudar as pessoas que precisam desse tipo de trabalho. Né? Me Então, pergunto isso na mesa sempre. Então, é o que eu tô Sempre. querendo dizer, assim, é legal você passar pelo tratamento, bem importante isso, porque vai fazer muitos blocos, muitas questões para você poder entrar em contato com, de fato, quem é a Silene, que tem lá dentro, para você fazer o que você precisa fazer. Então, quando você colocou para mim, eu não sei se eu fizer olhar para a dor do outro, se eu vou saber lidar com isso. Na verdade, você já está sentindo a dor do outro. A questão é, você não tem ferramentas para ajudar o outro a aliviar a dor dele. Aliviou a dele, ele quer aqui. E nem todas são minhas. Já vem o seu filho com um processo do espectro autista, que eu não sei em qual grau tá, que é uma criança da nova era. Não tem grau, na verdade. Eu acho que não é. Eu Entendeu? acho que era tudo aquilo que eu falei e É uma algo que a criança. gente não sabe o que é. E já são crianças da nova era, né? Que mesmo que sendo ou não sendo, no seu caso, pode ser aqui que tem alguma mãe que tenha Sim, né? sim. Tem um filho ou tenha o próprio processo em si, que assim, eles não vão ficar escutando qualquer besteira que qualquer um falar. Não vão ser Não escutam. usar o sistema. Não. Esquece. Então eles vieram com a trava certa para fazer o que eles têm que fazer. E aí eu não vou botar essa criança para se moldar ao nosso. A gente é que tem que se moldar ao deles. A família inteira tem que mudar se quiser conviver com essa criança da nova era, com esse ser da nova era. Aí muda A gente... porque Sim. ele não vai se moldar a esse sistema doentio, a essas pessoas que não sabem. Não se molda. Tá com raiva, tá com medo, quer chorar, gostou da pessoa, gostou, não gostou, manda embora. Sim. Gosta da pessoa, mas agora eu não quero você aqui, sai. Ele não tá preocupado com o que o outro vai dizer. Ele não tá preocupado. Então, assim, ou esses pais, mães, tios, tias, quem tá em volta, se molda a ele e respeita ele do jeito que ele é e aprende a se respeitar e aprende tanto com esses seres da nova era, como ou não vai conseguir ficar. Então, é um novo momento da humanidade, porque a gente está extremamente perdido com o que o outro está dizendo, com o que a sociedade manda, com o tem que ganhar dinheiro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer o outro, tem que se superar, tem que fazer o desafio, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que crescer, tem que aumentar o cabelo. E tem que ser sempre feliz. E tem que ser sempre feliz, perfeito, maravilhoso o tempo todo. E assim, assim, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que melhorar. Quando eu penso que eu tenho que melhorar e que eu tenho que ser perfeito, eu já estou partindo do princípio que eu não sou perfeito e que eu sou ruim, porque eu preciso melhorar, que eu sou uma merda e que tudo que eu faço preciso não melhorar. Nada, né? Eu preciso melhorar. Porcaria, eu tenho que ser perfeito, porque eu não sou perfeito e aí a gente não consegue ter. Eu entendo que a gente tem que o que a gente pode melhorar é internamente, as minhas questões comigo mesmo, mas é uma ansiedade. Todo mundo fala assim, Andresa, eu quero viver no fluxo, mas eu quero controlar. Bem, ou você vive no fluxo ou você controla, porque o fluxo é fluxo. Verdade. Aí se você... É muito difícil esse limite, esse limiar entre essas duas coisas. E aí eu vou controlar o quê? Então, ou bem eu tenho um monte de endorfina, de adrenalina no meu corpo, ou eu tenho serotonina e ocitocina, que é equilíbrio, que é amor, que é prazer. Então, assim, e aí eu tô indo pro mundo físico já. Então, ou bem eu me aceito, eu sou feliz, eu sou mais um yogi, eu sou mais um mestre de mim mesmo, eu entendo os meus sentimentos, eu olho pra isso, tá tudo bem, eu sou mais em paz, ou eu sou adrenalina, desafio e faca na caveira. Mas as pessoas querem ser o top da galáxia, e ao mesmo tempo tem que ter uma paz. Cara, ou bem uma coisa. Ou uma coisa ou outra. Porque o seu corpo, ele é não equilíbrio, aguenta. mas a gente precisa achar qual é o nosso melhor.
E não tem nada errado ser essa pessoa. Contanto que eu entenda que tá tudo bem ser essa pessoa. E que eu tô feliz sendo essa faca na caveira, corre atrás de todas as metas. Para quem quer ser terapeuta energético e espiritual e trabalhar com isso, é um baita equilíbrio. Um baita equilíbrio. Porque a gente tá numa das profissões incríveis. Mas a gente tá vivo, vivendo, precisa viver e ainda precisa ser zen e ainda precisa estar em equilíbrio. Entende? Então, é lindo. Então, só com muita consciência de mim mesma, consciência de como as coisas acontecem, entendendo que eu já sou perfeito, mas eu não posso ser vaidoso ao ponto de achar que eu sou mais perfeito que todo mundo, que eu sou especial, não sou especial nada. Ninguém tá aqui me assistindo por 1 hora porque tá querendo olhar pra minha cara. Tá querendo aprender, né? Tá querendo aprender, ou tem uma dor, né? E precisa lidar com ela. Eu não tô dizendo que as pessoas não gostam de mim. Eu tô dizendo que tem gente que acha que vira terapeuta e fala assim, eu quero ver o seu rostinho. Não, as pessoas têm um processo, elas são aqui por elas. Sim. Porque elas têm um problema, ou porque alguém da família delas tem um problema. Não é porque acabam gostando de mim, porque eu levo esse valor. Mas se eu ficar aqui 1 hora parada, ninguém vai ficar olhando pra minha cara 1 hora, porque gostou de ficar olhando aqui. Assim, vai olhar um pouco e vai embora. Entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Então eu tenho que jogar. A Andressa não é nada nem ninguém. A Andressa só é essencial, mas não é especial. Eu não sou melhor, eu não sou especial, eu sou essencial. Eu venho aqui, faço o meu trabalho, entrego o meu valor para que as pessoas possam recebê-lo e transformar a sua vida. Essa é a mensagem. A mensagem é importante, a Andressa não. E o terapeuta holístico, se ele não entender isso, ele tá no buraco. Porque aí ele tá massa de manobra pro intruso bagunçar ele quanto ele quiser. Eu queria tanto saber se eu teria condições de fazer isso, porque eu realmente me encantei. É uma coisa que há um tempo eu já venho trabalhando com isso. As pessoas dizem que eu tenho o maior jeito, mas seguinte, tem tanto bolo na minha cabeça que eu digo, meu Deus. Tem 2 minutos, vai cair, tá? Faz o seu tratamento, você falou que já vai iniciar. Sim. Faz o seu tratamento, respeita esse momento, se permita ser tratado e limpar. E nesse processo que vai demorar uma média de 2, 3 meses, muita coisa vai acontecer. E aí coloca essa pergunta na caixinha de observação e vai trabalhando com a sua, né, o seu tratamento energético. Mais do que falar, é uma introspecção, vai limpar um monte de massa e aí as coisas vão se organizando. E aí você vai fazendo essas perguntas para você durante esse processo, com calma, com tranquilidade, que lá daqui uns 2 meses isso se assenta em você. Fica tranquilo, tá? Essa agonia começa a diminuir e você vai tendo essas respostas, porque você vai estar sintonizada, vai limpar tudo que não é seu e vai ficar só o que é seu. E o que é seu é a sua conexão. Ok. Tá, engraçado que você falou isso. E ao perguntar na mesa, eu achava que teria alguma coisa em relação à missão de vida. Quando eu coloco o gráfico na mesa, mas o interessante é que não aponta missão de vida, hora nenhuma. Mas enfim, porque na radiestesia você vai num nível. A gente no humanoterapeuta vai em outro nível. Vai muito além. A radiestesia é só físico. A humanoterapeuta vai para outras, vai para um processo multidimensional. Tá bom? Okay. Vai cair em 1 segundo. Beijo. Obrigada. Boa sorte. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.